está no ar. Vejam o que preparamos para esta edição. Sem água não tem produção e essa lição transformou a vida de um produtor de Baixo Guandu. Por lá, a esperança voltou a brotar junto com a nascente que ele está recuperando. Você vai ver como o trabalho do programa Olhos d'Água está ajudando a trazer a água de volta à região. Tem também novidade no cenário internacional. O acordo entre Mercosul e União Europeia começa a impactar o agro brasileiro, abrindo mercados e exigindo novas adaptações no campo. E em Vila Velha, um exemplo simples e poderoso. A compostagem transforma resíduos em alimento e mostra que pequenas ações podem gerar grandes mudanças. E ainda a previsão do tempo e as dicas de manejo para a semana. Sem água, não tem produção de alimento. E essa lição mudou a história de um produtor no interior do Espírito Santo. Em Baixo Guandu, uma terra marcada pela seca, a esperança voltou a brotar junto com as nascentes. Sem água, não tem produção de alimento. Samuel aprendeu isso de um jeito difícil. Precisou faltar para que ele mudasse o jeito de cuidar de sua propriedade. Em 2014, que deu a seca, aí eu achei que tinha de mudar, né? Acabar com o eucalipto e plantar a reserva, para ver se a água volta. O período de seca que o Samuel se refere durou 3 anos. Uma época dramática para os produtores rurais. A colheita do café caiu 70%. Curso de rios foi interrompido. Nascentes secaram. Muita gente aqui chegou a vender a terra. Vender e ir embora. Foi para Rondônia, né? Paraná. Foi muita gente embora. E o senhor, o que o senhor pensava na época? Não, eu falei, não vou vender não. Isso é do meu pai, eu vou segurar. E segurei e graças a Deus agora está bem. O senhor tinha na época a esperança de que uma solução ia chegar para o senhor? Tinha, né? Eu tinha esperança. E graças a Deus agora está jóia, né? Porque de primeiro estava difícil. Samuel vem de uma família de cafeicultores. Sua propriedade está na comunidade de Alto Mutum Preto, em Baixo Guandu, noroeste do Espírito Santo, e divisa com Minas Gerais. Região conhecida pela escassez de água. Uma das piores secas que o estado capixaba enfrentou deixou outra lição importante. Sem floresta, não tem água. Ele entendeu que precisava recuperar o que havia sido degradado se quisesse ver a água brotar da terra novamente. Tudo isso aqui era eucalipto no passado, né, Samuel? Sim. E o que o eucalipto costuma fazer com a terra que o senhor resolveu mudar tudo de uma hora para outra? Resseca muita terra. É. Aí seca a água. Eucalipto seca muita água. Quantas árvores o senhor chegou a plantar aqui para poder recuperar essas nascentes? 14 mil árvores. O meu sonho é ver a floresta formada para ver se a água volta, né? Porque ali naquele grotão lá tudo tinha água. Né? Parou tudo, de 2013 para cá, 14, secou e não voltou, era tudo eucalipto. Aí eu estou acabando com o eucalipto para ver se ela volta. Depois desses anos todos, né, já plantando árvores nativas, reconstruindo a floresta aqui da sua terra, né, a terra que era do seu pai, do seu avô. Do meu avô, é. Tem uma história, né? Tem. Depois você começa a ver essa árvore crescendo assim tão bonita, o que passa pelo seu coração? Não, o meu sonho é ver ela formada, né? Se Deus quiser, eu vou ver ela formada e eu vou ficar muito alegre, né? Você precisa ver a minha filha quando veio de Vitória, que veio aqui olhar, ela ficou numa alegria. Aí ela falou, pai, o senhor está certinho, tem que fazer isso mesmo, porque todo mundo vai só destruindo. Aí eu limpei tudo aqui, veio meu vizinho e falou, Samuel, você vai plantar café ali? Eu falei, não, plantar floresta. Não, rapaz, floresta não dá lucro não, lucro é café. Eu falei, não, café eu já tenho, café, agora eu tenho de arrumar para a natureza, né? Para ver se a natureza volta para voltar a nossa água. Hoje o sentimento que o produtor carrega é de satisfação em ver os primeiros resultados do seu empenho ganharem forma, vida. Mas nessa caminhada, ele não está sozinho. Como é que foi esse contato com o pessoal lá do Instituto Terra? Não, o Instituto Terra veio e fez a nascente, né? E depois, aí fez a nascente, aí depois eu quis plantar, eu fui lá,
Aí olhou e falou, não, nós temos muda sim, nós vamos arrumar muda para você e vou arrumar adubo e isca para as formigas. Aí arrumou tudo e eu plantei. O senhor falou que fez a nascente? Que história é de fazer a nascente? Como é que foi isso? Foi feita a nascente lá para ver se ela volta. Sem o auxílio desses programas, o senhor acha que o senhor teria conseguido passar por essa fase? Não. Aí tem que ter ajuda, né? Porque fica muito caro mesmo. Não é barato, não. Mesmo ele ajudando, a gente gasta muito, né? Em 1972, a humanidade viu pela primeira vez a Terra inteira, né, através da missão Apolo 17, uma missão tripulada. Naquela época, não dava para ter noção do quanto a Terra poderia estar sendo degradada. Por exemplo, florestas sendo derrubadas, rios secando, né? Hoje, mais de 50 anos depois, a Terra continua sendo o nosso único lar. Só que hoje, a gente tem noção do quanto ela é vulnerável. E é justamente para proteger esse lar que iniciativa como a do Instituto Terra ganha ainda mais importância. A gente vem com pensamentos que hoje estão implementados na sociedade, que é de exploração, né? Mas ao longo do tempo a gente vem mudando, e principalmente com a educação, né? Eu acredito que isso é possível, a gente vê principalmente os jovens e as crianças mudando, tendo pensamentos diferentes. Então a gente tem esperança de que isso vai mudar, e é algo assim que é um trabalho comunitário, né? Algo que tem que ser um trabalho também social. O Instituto Terra foi fundado pelo renomado fotógrafo Sebastião Salgado e a mulher, Lélia Vanik, e atua na recuperação de nascentes no Espírito Santo e em Minas Gerais. A iniciativa, de projeção internacional, protege milhares de nascentes usando o plantio de Mata Atlântica, cercamento de áreas e parceria com os produtores. A ideia inicial foi pela Lélia e o Sebastião comprou essa ideia e que assim, foi algo transformador para a época. No início foi bem difícil, porque ninguém tinha começado uma nova floresta da Mata Atlântica do zero, então assim, foi um grande aprendizado para os dois. E hoje a gente está colhendo frutos e tocando o legado do Sebastião Salgado. Essa relação com esses produtores, né, estabelecer essa confiança. Por exemplo, a gente tem o caso do seu Samuel, que lá no passado ele não tinha essa consciência, né, de regenerar a terra dele, a propriedade dele. Como é que vocês construíram isso com o seu Samuel, primeiramente? Olha, primeiramente a gente tem um cenário, né, de paisagens que estão hoje devastadas, estão desoladas, tanto por erosões, um solo empobrecido e falta de água. Então o produtor ele, já tem essa realidade. Então a gente chega trazendo uma solução, né? Essa esperança é que motiva o produtor a adotar essas novas maneiras de produção, né? E além disso, é muito importante para nós os trabalhos de educação socioambiental que a gente também tem dentro do programa Terra Doce. Então a gente tem o Terrinhas, que é um programa de educação infantil, e também temos o Terra Jovens. Então é muito comum, por exemplo, em trabalho com escolas, com os terrinhas, as crianças aprendem como preservar melhor a natureza e as propriedades rurais, chegam em casa contando para os pais e através disso os pais procuram o programa Terra Doce. Enquanto Samuel aguarda, ansioso, o crescimento da floresta na parte alta da propriedade para recuperar a recarga hídrica, na parte mais baixa, em uma área de preservação, o cenário ainda é delicado. Um olho d'água tímido surge entre a vegetação. Fraco demais por enquanto, até para formar uma poça. Esta é a nascente que ele tenta trazer de volta à vida. É diferente, né? Eu vim aqui, isso aqui estava tudo seco, não tinha água, não tinha essa água aqui, né? E eu acho que é gratificante, né, seu Samuel? A gente vê voltar e ver que a água está voltando a brotar aqui, né? Principalmente porque assim, a gente identifica, né, que a área da nascente, ela é uma nascente quando a gente vê os tipos de muda que tem aqui, né? Que tem muita embaúba, né? Dá para perceber. Então a gente vê que é realmente a nascente e muito interessante, eu fiquei surpresa. Feliz também pela água estar voltando, né? Aqui era uma água muito boa, dava água aí para as casas embaixo de todo mundo.
Aí, tá vendo? Aí a água que ia para lá era uma água muito boa. Aí em 2014 ela secou e agora nós estamos fazendo tudo para ver se ela volta, né? E ela está começando a voltar. Um recomeço delicado, mas que superou as expectativas. Não tem uma receita de bolo para o meio ambiente, né? Então, assim, a gente fala que às vezes uma nascente demora anos, né, para a água retornar. E assim, eu acho que não tem nem um ano e meio que eu vim aqui, né, seu Samuel? E a água já está aí de volta e isso é surpreendente. O trabalho que vem sendo feito por aqui para que a água volte a brotar com abundância também foi feito na propriedade vizinha, onde já é possível ver um fio de água que segue seu caminho sem pressa, protegido pela floresta, discreto, mas constante. O seu Juraci, ele é um produtor nosso, cadastrado pelo Terra Doce, né? A gente cadastrou ele porque ele precisa de uma fossa séptica, né? Um sistema que trate o esgoto dele. Porque também não adianta a gente cuidar da nascente e não cuidar do esgoto, né? Que é o que vai para o solo ali. E aí a gente cadastrou ele por esse motivo, mas a gente cadastra também nascente assim, né? Aqui é uma nascente que se vocês observar, as árvores nativas já estão tudo grande, né? Já é uma nascente que ela brota naturalmente, mas como ele também... E aí o principal foco aqui também é que o seu Samuel, além dele ser vizinho, né? Lá na área dele é uma área de topo de morro, então a gente sabe que lá a água vai infiltrar e futuramente essa água que está aqui na nascente vai aumentar, né? Porque a chuva vai aumentar o fluxo de água no lençol freático. E aí o nosso sonho, né? Que futuramente a nascente do seu Samuel, né? Que ele nos contou a história dele, né? Falou que lá secou principalmente pelo eucalipto, que aí a gente consiga transformar a nascente dele, né, em um modelo que a gente consiga aumentar esse fluxo de água, trazer essa água de volta, principalmente porque a água é muito importante para o produtor rural, né? O recomeço de uma nascente é mais do que um fenômeno geológico. É também um símbolo de cura, de esperança. Quando um olho d'água que estava seco volta à vida, há uma transformação profunda no ambiente e no ser humano. A gente está trabalhando com um pensamento, né, de exploração que está cristalizado e é passado de geração por geração. Então é muito difícil romper com isso. É por isso que é tão importante a educação, né? E mostrar também, com os exemplos que a gente tem hoje, que estão dando certo, que a gente está colhendo frutos desses trabalhos, e mostrar para esses produtores. Então é a partir dessas frentes, da educação ambiental e do que está dando certo, que a partir daí os produtores começam a adotar esses novos sistemas. A maioria quer destruir, né? Só destruir, derrubar tudo e pronto. Não pensa no amanhã, né? A pessoa tem que pensar no futuro. Que, quer dizer, daqui uns dias eu vou, mas fica para os meus filhos, né? Meus filhos, meus netos, né? Para ficar para eles, né? No futuro. E esse trabalho que o senhor está fazendo aqui, o senhor se orgulha dele? É orgulho, nossa, muito e muito. Eu fico muito alegre. Eu venho aqui toda semana olhar formiga aqui, tudo, anda esse trem, tudo aqui olhando formiga. Eu não mando companheiro não, eu que venho. Né? E é bom para a saúde. É bom andar. 71 anos. É, ué, tem de andar. Tem que ter energia, né? Claro, tem que ter, ué, né? Trabalho bonito, né, gente? A ciência hoje nos mostra a urgência da reparação. Saímos da era da contemplação para a era da regeneração, ou seja, não basta mais apenas preservar o que resta, é preciso reconstruir o que foi perdido. No próximo bloco, entrou em vigor o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Vamos entender o que muda na vida do produtor. O Culturas do Campo volta já. Culturas do Campo está de volta. Um acordo internacional começa a valer e já movimenta o cenário do agronegócio brasileiro. A parceria entre Mercosul e União Europeia abre portas para novos mercados, mas também traz exigências mais rigorosas para quem produz.
No campo, isso pode significar mais oportunidades para exportar e, ao mesmo tempo, mais desafios para se adequar às regras ambientais e sanitárias. Vamos entender agora o que muda na prática. O acordo comercial entre Mercosul e União Europeia entrou em vigor em 1º de maio, ainda de forma provisória. Nessa fase inicial, a parte comercial já passa a valer e permite a redução gradual de tarifas, enquanto o texto segue para ratificação nos parlamentos europeus. Depois de 25 anos de muita articulação política, houve o acordo Mercosul-União Europeia. E isso já entrou em vigor de forma provisória e vai dar a condição a gente adentrar um mercado de 780 milhões de consumidores, o Brasil, o Mercosul e também a União Europeia. Levando, em tese, produtos mais competitivos para os consumidores finais, porque a ideia é essa, quando você derruba a tarifa, você coloca na mesa do consumidor final produto de carro a café, mais barato. Então essa é a máxima do acordo até então firmado. As tarifas começam a cair gradualmente. A União Europeia deve eliminar 95% dos tributos sobre produtos do Mercosul em até 12 anos, enquanto o bloco sul-americano vai zerar as tarifas sobre 91% dos produtos europeus em até 15 anos. A medida fortalece o Espírito Santo, maior produtor de café Conilon do país. Antes do acordo, o grão verde entrava sem tarifa, mas o café torrado e o solúvel pagavam impostos mais altos. Era uma forma de proteger as indústrias europeias, principalmente na Alemanha e na Itália. Agora, a tarifa de 9% começa a cair e deve ser zerada a partir do 5º ano, abrindo espaço para o Brasil exportar produtos industrializados e com maior valor agregado. Aqui no Espírito Santo, quais produtos devem ser beneficiados com essa medida? Olha, num primeiro momento, o agro, Se a gente pensar em fruta, pimenta, café solúvel, café industrializado, mas é um acordo que beneficia todo mundo. Se as pessoas se adequarem às exigências fiscais, ambientais, trabalhistas, de rastreabilidade, sustentabilidade, tem mercado para todo mundo. E com detalhe, quando você consegue se adequar à exigência, você tem valor agregado no seu produto, independente de qual seja. Ou seja, vale a pena se adequar, porque com certeza você terá reciprocidade financeira no seu bolso, com o preço sendo pago melhor para você. Para o Espírito Santo, o cenário é positivo, mas exige adaptação. O pequeno produtor nessa situação, Marcos? Olha, ele sai favorecido. Eu acho que o acordo ele pega do grande ao pequeno, porque as exigências são do grandes ao pequenos e o pequeno é mais fácil de se adequar, principalmente no nosso caso no Espírito Santo de cafés especiais, porque ele já nasce com rastreabilidade, já nasce com sustentabilidade, com história e com qualidade. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente acreditar nesse acordo, se adequar, porque nós também teremos a oportunidade de levar ao mundo a marca Brasil e não a commodity Brasil. Quando você fala em café, quando você vende café industrializado, seja solúvel, torrado e moído lá fora, você leva a marca Brasil e não a marca Commodity Brasil. Então isso é muito importante porque gera valor, renda e identidade ao brasileiro. O acordo entre Mercosul e União Europeia amplia a presença do Brasil no comércio global e marca uma virada importante. Ao mesmo tempo em que exige adaptação, também abre novas frentes de competitividade. Todo mundo fala assim, desde que eu me entendo por gente, qualidade é o futuro. Não é. Qualidade é o presente. Então, hoje as pessoas não estão mais sujeitas a comprar qualquer coisa por qualquer preço e de qualquer um. E principalmente, se a gente olha a geração Z que vem chegando. É uma geração disruptiva, é uma geração que não compra produto pirata, é uma geração que não compra produto de qualidade inferior e que exige respeito às normas. Então, essa geração Z, que vai definir o consumo no Brasil e no mundo nas próximas décadas, exige um mundo diferente. Nós vamos ter que se adequar a esse mundo diferente se nós quisermos estar no negócio daqui para frente. Vamos ver como fica o tempo para os próximos dias no Espírito Santo. No norte e noroeste, a semana começa com chuva e temperaturas amenas. A partir de quarta, o tempo começa a firmar e o calor retorna aos poucos. No sul, a chuva ganha força na passagem da frente fria, principalmente entre segunda e terça. Depois, o tempo abre gradualmente. Na região serrana, a frente fria traz chuva mais persistente entre segunda e terça-feira, além de queda nas temperaturas.
A partir de quarta, o tempo melhora. Na Grande Vitória, o início da semana será de aumento de nuvens, chuva e ventos moderados, com possibilidade de rajadas durante a passagem da frente fria. A partir de quarta-feira, o sol volta a aparecer entre nuvens. Produtor, a chuva ajuda na recuperação da umidade do solo e beneficia pastagens e lavouras, mas exige atenção no manejo, principalmente em áreas de colheita e aplicação de defensivos. Aproveite a umidade do início da semana para plantios e adubações. Evite aplicações de defensivos nos períodos de chuva e ventos mais fortes. Após a passagem da frente fria, acompanhe a umidade do solo para ajustar a irrigação. A compostagem é uma das formas mais simples e eficientes de reduzir o volume de resíduos que vão parar nos aterros e ainda fortalece a segurança alimentar, viu? Em Vila Velha, um grupo de voluntários mostra que união e boa vontade geram grandes transformações. Por lá, o que seria lixo volta para o solo e se transforma em alimento outra vez. Chega assim, misturado do jeito que sai de casa. Casca de fruta, borra de café, casca de ovo. O que muita gente chama de resto se torna um começo. Durante a semana, o material é separado em casa, guardado e uma vez por semana, entregue para virar adubo. A gente precisa trazer o nosso resíduo orgânico aqui, que ele pode ficar tranquilamente dentro da sua casa, como é o orgânico limpo, não tem resto de comida, nem carne, essas coisas, ele pode ficar lá uma semana. Lá em casa já ficou até 15 dias. Uma semana que eu não pude vir, eu deixei meu baldinho lá. Eu deixo um baldinho na pia pequeno, que eu vou colocando toda hora, dia a dia, e vou alimentando o balde grande, bem tapado. Quando os baldes chegam, começa o processo. São pesados, separados, até o momento de despejar todo o material. Uma etapa que ganhou até nome, o tombo do baldinho. Depois disso, o resíduo é espalhado, misturado a folhas secas e ao material já em decomposição, para manter o equilíbrio do processo. E assim começa a compostagem. Misturamos o que está lá desde a semana passada, antes, e agora a gente joga o resíduo novo. Misturamos novamente e colocamos 8 vezes a quantidade de folhas secas, né? E esse é o processo fundamental. A cada 500 quilos de resíduos colocados para compostagem, são gerados em média 150 a 200 quilos de adubo. Depois de algumas semanas, o resultado começa a aparecer. Uma terra escura, fofinha, cheia de nutrientes. A adubação é feita com adubo orgânico porque ele traz vida, né? Enquanto que o adubo químico ele é salinizante e acidificante. Então ele perturba a vida microbiana do solo, né? E esses seres, bactérias, colêmbolos, micróbios, minhocas, eles fornecem às plantas muitos produtos, tanto nutricionais quanto medicinais para as plantas. Então, lá é a importância desse adubo orgânico. É esse adubo que volta para o solo e garante o desenvolvimento das plantações. Ele é um alimento livre de resíduo tóxico, né? Essa é a questão principal, tá aí. Agora, outra coisa, ele é oriundo de solo recuperado. Então, solo forte, planta forte, homem forte. E é desse solo que vem a produção. Maracujá, tomate, milho, quiabo, banana, uma variedade de alimentos produzidos de forma natural. Com o tempo vem a colheita de uma fruta nova, de um tempero diferente. E com ela também vem o aprendizado. Por exemplo, na plantação, cada alimento tem seu tempo. O milho, quando está em ponto de colheita, esse cabelinho fica seco. Mas é preciso que ele fique seco até a base. Enquanto ele não estiver seco aqui na base, ele está formando grão ainda, não se deve colher. A banana, quando está em ponto de colheita, ela apresenta uma quina acentuada. Essa aqui já se pode colher. É desse processo que nasce a produção de alimentos e resulta em frutas e verduras como essas daqui. E o que é colhido depois é dividido entre os voluntários. Voluntários como o Renato, que viu na prática os benefícios da compostagem e hoje entende que esse material não precisa ir para os aterros. Todo resíduo reciclável
plástico, papel, latinha, ferro, eu separo para um coletor, que eu dou um lanche para ele toda semana, ele passa lá e recolhe. E vira renda para ele. E desvia isso aí do lixão, do aterro sanitário. O resíduo orgânico, que é 50% do que a gente produz em casa, vira adubo aqui. E como a Liana, que participa de todo o processo há 2 anos, do balde até a colheita. Meu sonho é ver lixo zero. Então a gente já há muito tempo atrás, uns 10 anos atrás, começou a reciclar o seco, que é o plástico, o vidro, etc. E Marília nos sugeriu que viesse para cá fazer agora com a mesma coisa que fazíamos com seco, com úmido, e é fantástico. Você não tem mais aquele chorume, você não encontra mais chorume no lixo, que é desagradável, né? Aquele caldo que desce quando você tira a sacola. E seu lixo reduz em nada. No fim, é a mão que separa, que revira a terra, que transforma. E o que iria para o descarte volta em forma de alimento. São de exemplos assim que a gente precisa, né? Parabéns, viu, pessoal? Por hoje é só, meus amigos. Vou ficando por aqui, tá? Quer participar aqui com a gente? Manda a sua sugestão de pauta para a nossa produção. Salva aí o nosso zap, 27999435496. E para rever este programa quantas vezes você quiser, basta ir no YouTube da TV Espírito Santo. Aproveite para curtir o canal, tá? Ativar o sininho das notificações e dar o seu joinha na edição de hoje. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau!